Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Layer. Eu sou a Esther, Motion Designer e diretora criativa. No tutorial de hoje eu vou ensinar uma animação com gradientes, que em si é uma técnica simples, mas que abre muitas possibilidades pra gente. E além dos gradientes, eu vou aplicar alguns outros elementos animados na nossa animação, que no final vocês vão ver que vai reforçar bastante o resultado e dar aquele que a mais que a gente sempre busca nos nossos projetos. Já aproveita e deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para receber qualquer novidade que surgir por aqui. E bora pro after! Bom, então para começar o nosso tutorial, eu vou começar criando uma comp de 1080 por 1080, a duração pode ser de 5 segundos. E eu vou chamar ela de bola glow. E agora que eu vou começar criando 10 elipses de tamanhos diferentes e de cores diferentes, eu já vou renomeando, trocar cor. E elas podem ser aí de cores e tamanhos variados. Vou duplicando, alterando o tamanho, alterando a cor. E vou espalhando elas também ao longo da tela com as cores que eu escolher, né? Vou duplicando, vou fazendo o mesmo processo até eu chegar em 10 elipses na minha tela. Não tem problema se elas vazarem também um pouquinho da nossa área da comp, não tem problema, que vocês vão entender já já o efeito que a gente vai dar para elas. Estou aí terminando de criar minha nona elipse. Vou variando entre as escalas delas, né, no size das elipses. E pronto, cheguei nas minhas 10 elipses criadas aqui então. E o que eu vou fazer é o seguinte, primeiro de tudo eu vou pegar a elipse 1 e vou abrir o position dela. E vou adicionar uma expressão de wiggle e vou variar de 1 para 100. Aí eu vou copiar essa expressão, vou abrir o position de todas as outras e vou colando a expressão nas outras elipses. E aí eu preciso variar esse valor desse wiggle entre elas, entre 1 e 300. Aí eu vou fazendo essa alteração aqui. Vou alterando e variando. Nessa eu vou botar 1,200. Que eu vou deixar 100 mesmo. Passar para essa de baixo, vou colocar aqui 200 novamente. Vou alternando, faço esse processo até eu deixar variado o valor de cada expressão de wiggle entre essas 10 elipses. Feito esse processo, o que eu vou fazer agora é adicionar um Adjustment Layer. Vou mudar o nome para Blur. E vou aplicar o efeito de Fastbox Blur. Vou alterar o parâmetro aqui para 60 no Radius, Interactions, permanece 3. E aí a gente tem esse efeito aqui. E aí se eu der play nessas elipses, elas vão estar assim, com esse movimento randomizado. Deixa eu só colocar essa comp da bola glow nas minhas pré-comps. Em seguida eu vou duplicar essa Final Comp, vou alterar o nome dela para Main Comp, que é onde a gente vai concentrar as nossas animações, e vou trazer essa bola glow para cá. Vou excluir essa camada de noise que já tinha anteriormente, vou deixar a visualização do background em escuro, e o que eu vou fazer é uma máscara redonda nessa camada da bola glow que a gente trouxe para dentro dessa comp. Para fazer essa máscara eu só seguro o Shift e clico 2 vezes e a máscara já está arredondada. Eu vou clicar novamente aqui na máscara e vou segurar Ctrl e Shift e vou diminuir o tamanho dessa máscara para ela ficar mais ou menos desse tamanho aqui, centralizado na nossa tela. E vocês veem que a gente tem aí, né, a nossa elipse glow começando já a ter um efeito interessante. Agora a gente vai adicionar alguns efeitos de layer style na nossa elipse para ela ficar com essa sensação mais de bola de vidro, né? Primeiro eu começo adicionando um outer glow, abro aqui as propriedades do outer glow. Eu vou colocar esse outer glow na cor azul, quero que fique esse azul aqui mais fortezinho, claro. Vou alterar a opacidade do outer glow para 30 e o size para 60. Em seguida, eu vou adicionar inner glow e vou alterar aqui as propriedades dele. A cor do inner glow vai ser a mesma cor do outer glow que eu adicionei anteriormente, só vou alterar os parâmetros aqui. A opacidade vai ficar em 62, o size em 40. E a gente já começa a ter um efeito mais glow na bola. Em seguida eu vou adicionar um inner shadow. Vou deixar a opacidade em 62. A cor que eu quero é preto mesmo, que já está aqui. O ângulo vai ser 38. A distância 90 e o size 40. E eu vou mudar o blend mode para overlay. Vejam que agora a gente tem um visual mais bola de vidro, com um visual bem interessante. E tem esse efeito bem legal também das cores se mexendo ali no background. Seguindo aqui adiante, eu vou criar o nosso background então. Vou criar uma comp de 1920 por 1080, vou alterar o nome para BG, 5 segundos mesmo, vou dar OK. E inicialmente eu vou criar algumas elipses nela. Nessa comp eu vou fazer 5 elipses, sendo a primeira delas desse tamanho mesmo. Vou diminuir só um pouquinho e eu quero que essa elipse seja preta.
Vou até alterar o nome aqui já para elipse 1. Vou duplicar ela, diminuir o tamanho, jogar aqui para esse canto, diminuir um pouquinho mais. E essa elipse vai ser nesse tom azul escuro. Eu só vou dar uma mexidinha, porque eu não quero ele tão opaco, tão cinzento. Quero ele com uma cor, uma saturação maior. Deixo assim. Vou novamente duplicar essa outra elipse e trazer para o canto inferior direito e aumentar só um pouquinho o tamanho, não muito, tá? Vou até deixar essa elipse central um pouco maior mesmo. Vou pegar essa elipse azul 3, vou duplicar e vou alterar a cor para esse vermelho aqui, o vermelho mais forte, e diminuir o tamanho. E eu vou posicionar essa elipse atrás da primeira bola preta. Além disso, eu vou duplicar de novo para a gente ter a nossa quinta elipse e vou centralizar ela com a comp. Vou aumentar um pouco o tamanho e vou colocar essa cor de rosa aqui. Em seguida, a gente precisa aplicar a expressão de wiggle nessas elipses também para criar o efeito que eu quero mostrar para vocês. Então a gente vem na comp da bola glow, abre aqui position de uma delas, clica com direito e copy expression only. Isso traz somente a expressão pra gente. Abre o position de todos, vem colando e alterando entre 1,300 e 1,100, como a gente tinha feito na outra comp, inclusive. Vou colando e vou alterando aqui o valor do wiggle. E essa quinta elipse eu vou deixar com 1,300 mesmo. Feito esse processo, eu volto na comp da bola glow e vou copiar esse adjustment layer que eu tinha adicionado ali anteriormente, porque ele vai dar o mesmo efeito que a gente tem nessa comp aqui para o nosso background. Como ele vem colado da outra comp com outra configuração, eu vou só centralizar ele. Vou dar Ctrl Shift Y para abrir as propriedades do sólido, né, no caso do adjustment, e vou clicar em Make Comp Size para ajustar ele ao tamanho da minha comp atual. Só que aqui o Blur Radius está em 60 e eu quero que ele fique em 200, porque como as elipses são maiores, elas precisam de mais distorção para ter essa sensação de objeto opaco, para criar esse gradiente. Se a gente der play, a gente tem agora esse movimento randômico aí no nosso background. E vocês podem também ir ajustando o movimento deles, né, o tamanho das elipses que vocês querem, até chegar no ponto que vocês fiquem satisfeitos aí. Pra mim, dessa maneira já tá bom. E por último, aqui nessa comp que eu vou fazer é criar um background. Eu vou criar um sólido, eu vou digitar BG nele e ele vai ser preto. Vou trazer aqui para trás de todas as outras camadas. E é isso, esse é o meu background por enquanto. Em seguida, eu volto para minha main comp e trago a nossa pré-comp do background para cá. E se vocês verem, esse background combinado com a nossa bola glow já começa a ter toda uma ambientação bem interessante. Mas tem alguns elementos que a gente pode adicionar nessa animação para deixar ela mais interessante. Eu vou criar uma outra pré-comp, vou chamar de Flower Anim. Ela vai ser 1080 por 1080, 5 segundos também. Tirar o fio aqui, vou deixar o stroke em 3 por enquanto. Vou criar uma elipse central, vou deixar o size em 400, vou alterar o nome para shape 1. Vou duplicar esse shape até ter 4 shapes e vou começar uma animação que eu vou adicionar depois no background da nossa elipse glow. Primeiro que eu vou fazer aqui é animar o size de todas essas elipses. Marquei o keyframe, pulo 20 frames, marco novamente. Vou deixar esse primeiro keyframe em 150 para todos. Então vai ser de 150 a 400 de size. Dou F9 só no último keyframe, abro o nosso Graph Editor, dou Easy e a gente tem por enquanto isso. Vou ir a 3 segundos para fazer a nossa saída. Vou copiar esse último keyframe e colar em todos. Vou pular novamente 20 frames e vou alterar o size para 150 novamente, só copiando e colando o primeiro keyframe no meu último keyframe. Aqui eu seleciono todos, dou um F9 em ambos os lados e venho aqui para mais ou menos 74 de influência em cada lado. Um pouco mais rápido, deixar em 80, 84 cada lado, para ter um pouco mais de incisão no movimento. Volto para minha comp e eu vou habilitar aqui a minha Proportional Grid. Marco um keyframe de position para todas as minhas elipses novamente, ando 20 frames, marco de novo, e o que eu vou fazer é distribuir essas elipses na tela. Puxo em diagonal até aqui, até centralizar essa marcação, um pouquinho mais pro lado aqui, só para ter certeza. Venho no segundo, na segunda elipse, faço o mesmo processo até ficar certinho na marcação. Venho na terceira, puxo novamente na diagonal para cá, ajusto e venho na última bola e puxo em diagonal também assim. Só vou puxar elas um pouquinho mais para dentro
uma da outra. Para isso, para ter esse controle, eu seguro o Shift e dou 1, 2, 3 setas para baixo. Venho na de baixo, 1, 2, 3 setas para cima. Venho na lateral, 1, 2, 3 setas para cima. E venho na última de cima, 1, 2, 3 setas para cima. A gente tem um desenho aí dessa flor, por isso Flower Anime. Desligo a minha Proportional Grid, não preciso mais. Marquei o Position, então eu vou também dar o Easy em todos os shapes. Somente no segundo keyframe o primeiro se mantém linear. E eu puxo ao máximo em 100% de influência. E a gente tem isso. Aí o que eu vou fazer é ir em 3 segundos para fazer a saída desses shapes, para eles se centralizarem novamente. Vou marcar o keyframe, vou andar 20 frames e vou copiar e colar o primeiro keyframe de cada shape. Novamente, easy. E aí aqui eu vou colocar mais ou menos 80 de influência em cada lado para velocidade. Um pouquinho mais rápido, quase em 100% para ser um movimento bem forte. Em seguida, eu vou adicionar um New Object. Vou alterar o nome para Rotação Shapes. Vou centralizar ele, centralizar o Anchor Point, selecionar todos os shapes e parentear eles a esse controlador. Aí eu vou abrir o Rotation, vou marcar o keyframe de rotação, vou pular 30 frames e vou marcar aqui mais 10. Dou o Easy só no segundo keyframe, puxo para 100% de influência, pulo aqui para 3 segundos, vou marcar novamente o keyframe, pulo aí novamente 30 frames e vou marcar aqui 130 de rotação. Venho nessa rotação, seleciono ambos os keyframes, dou Easy, venho no Graph Editor e mexo na influência novamente, colocando bastante influência de velocidade em ambos os lados. E agora, para finalizar esse rolê aqui, vou criar novamente um Null, vou renomear ele para Rotação Geral e vou parentear esse primeiro Null que eu tinha criado anteriormente a essa rotação geral. E aqui eu vou marcar um keyframe de rotação. Vou até os 4 segundos e vou adicionar aqui uma vez mais 100. E aí a gente vai ter esse movimento aqui. Vai ter essa rotação geral contínua e um pouquinho mais de força quando os shapes forem crescer e diminuir de tamanho. Feito isso, eu volto para minha main comp e eu vou puxar para nossa comp da Flower Anime a nossa bola Glow com a máscara dela mesmo. Então só vou dar um Ctrl X para recortar ela daqui, né? E Ctrl V aqui na nossa comp, eu vou centralizar ela para fazer a interação da animação dela com a animação dos outros shapes. Eu quero que a animação dos shapes comece em 13 frames. Então eu vou andar 1, 2, 3. Vou levar todos esses shapes para 13 frames, porque eles vão começar a partir desse momento. E a animação da bola vai começar em 9 frames. Então eu vim até o 10º frame, volto 1 e puxo a camada dela. E agora então eu vou animar a bola interagindo com a animação dos outros shapes, que vai ser basicamente a escala do path da máscara. Então eu abro a nossa máscara, vou marcar um keyframe aqui do path dela, vou andar 1, 2, 3 frames e vou marcar outro keyframe. Agora eu vou andar 20 frames e vou diminuir a área da máscara da bola. Vou clicar nos pontos dela e vou dar scale down até eu achar que fica satisfatório ali junto com os outros shapes na tela. Posso até diminuir um pouquinho mais. Pra mim assim tá de boa. Por hora eu não vou mexer mais nessas outras camadas aqui. Então eu vou trancar todas elas, menos a do primeiro shape. E vou desligar essas duas rotações aqui, né? Esses dois nulls pra essa marcação ali deles desaparecer da tela. Feito isso, esse primeiro keyframe aqui ele vai ser uma antecipação da escala, né? Então aqui, nesse segundo, antes da bola dar o scale down, ela vai crescer um pouco. Então eu vou fazer o mesmo processo do scale down, só que abrindo um pouco mais a máscara. Vou clicar nos pontos dela, novamente com o Ctrl e Shift. Eu abro um pouco mais a máscara, eu expando ela um pouco mais. E aí agora eu vou vir aqui na curva. O primeiro keyframe ele vai se manter linear e eu vou só dar F9 nos outros dois, abrir o gráfico e puxar as handles. Nessa animação a curva vai ficar mais ou menos assim. Eu também vou puxar a curva do segundo keyframe para dar uma interação ali entre a animação do primeiro e do segundo. Vou puxar também um pouquinho essa primeira handle. Você vê que ele dá uma leve antecipação de escala e o movimento do scale down é um pouco mais incisivo, né? Sim, para mim tá ok assim.
E agora a gente vai fazer a saída, né? Eu deixei esse último keyframe aqui sem trancar para eu conseguir ver o momento exato que vai ser a saída da bola. Venho aqui então para onde está a marcação do scale down dos outros shapes e eu vou escalonar novamente a máscara para como ela estava no início, né? Então para isso eu só copio esse último keyframe aqui, Ctrl C e Ctrl V, ando 20 frames e copio esse primeiro keyframe aqui. Ctrl C e Ctrl V. Aqui eu dou o F9 de novo e venho aqui animando a curva. E aí a gente tem essa animação. Maravilha. É isso mesmo. E agora a gente pode voltar na nossa main comp. A gente já vai ter aqui a animação da nossa Flower Anime junto com a nossa bola de vidro. E o que a gente vai fazer a partir de agora é só adicionar alguns elementos a mais para dar uma reforçada na animação, para torná-la um pouco mais dinâmica com o movimento que a gente criou até o momento. Eu vou querer adicionar uma estrelinha para dar um shine aqui na bola, mas eu vou fazer ela de uma maneira um pouco diferente. Primeiro eu vou criar uma elipse. Ela tem que ter fio, vai ser branca. Criei a elipse. Vou deixar o size em 200. Por enquanto eu vou renomear para star 01. Vou trancar essas outras camadas porque eu não vou mexer nelas mais. Vai ser só um refinamento de animação a partir de agora. Vou adicionar esse efeito aqui, o Pucker and Bloat. Vou abrir o parâmetro desse efeito e no amount, quando eu venho para negativo, ele se transforma numa estrelinha, olhem só. E assim, eu poderia usar a Star normal, só que pra mim, eu já testei isso com a própria Star e eu achei que o efeito com esse Pucker and Bloat ficou mais interessante, sabe? Onde eu vou levemente distorcer aqui as bordinhas dessa estrela e a gente vai dar essa animação de shine assim pra ela, sabe? Então, pra mim, funcionou melhor nesse efeito. Vocês podem testar com o Star também, mas eu gostei mais do resultado com ele. Então, vou fazer com ele pra essa situação. Vou marcar um keyframe aqui no amount. Vou andar 1, 2, 3 frames e vou marcar outro keyframe. O primeiro keyframe eu vou deixar em 97 e o segundo pra mim tá bom assim em 108. Vocês podem puxar o segundo keyframe um pouco mais pra frente para deixar em 10 frames, só pra gente visualizar. E eu vou adicionar uma expressão de ping-pong. Então eu só seguro o Alt, clico no reloginho aqui do parâmetro do amount e ele abre o campo de expressões. Eu vou digitar loopout ping-pong. E aí ele vai ficar automaticamente assim. Deixa eu puxar mais pro lado para vocês conseguirem ver. E ainda tá meio lento esse efeito. Eu vou diminuir aqui o espaço entre os keyframes. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que 5 já funciona. Aí vocês veem que dá esse leve shinezinho na estrelinha, né? Diminuir um pouquinho mais, vou deixar em 4. Pra mim funciona dessa maneira. E aí eu vou deixar a escala dessa Star em 50. A escala mesmo, né? Adicionar um glowzinho básico. Geralmente eu não gosto de deixar o glow radius com 10, então eu mudo pra 8 ou 7, deixa 7. E essa primeira estrela eu vou fazer uma interação dela com a bola glow. Ela vai crescer e diminuir de escala. Eu vou andar 5 frames com ela. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai começar aqui. Antes de seguir com o tutorial, só preciso fazer uma pequena correçãozinha. Porque aqui na camada da Flower Anime, a nossa bola glow, ela precisa aparecer desde o início. Então eu vou fazer uma marcação aqui na comp, de onde o keyframe dela vai começar. Vou marcar aqui um 8. Vou trazer ela pro início. Eu vou trazer o primeiro keyframe dela para essa marcação para começar a partir de aqui, porque ela não pode sair da tela, né? Ela não pode sair da animação. Bom, feito isso, é uma pequena correção, nem dói, é bem rápido mesmo. A gente volta para nossa main comp. Eu vou até fechar essa animação da Flower aqui, que eu nem preciso mais. E aí eu vou fazer uma animaçãozinha na nossa Star aqui nos 5 frames iniciais. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, né? Contei aqui de trás pra frente porque ela já tá marcada. Trago a minha camada da Star a 5 frames e vou marcar um keyframe de size. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar um keyframe. Ando novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E aí marco novamente. Aqui no primeiro e no último keyframe a escala vai ser 0. Volto no primeiro 0. E nesse segundo aqui a escala dela vai ser 175. Dou um F9. Puxo aqui as curvas para ficar essa figura aqui. Puxo o primeiro keyframe pro lado direito até ficar em 100% e puxo aqui o último keyframe pro lado esquerdo até ficar em 100% de influência e eu não vou mexer na curva do segundo keyframe. Aí a gente vai ter essa animação aqui, que é literalmente só um pisco da estrela mesmo para startar a animação da nossa bola. Vou reposicionar a nossa
estrela na tela, porque ela tá em um local bem aleatório, então eu venho e puxo ela aqui pro canto da nossa bola glow, porque ela vai dar literalmente só um pisco. Puxar ela um pouquinho pra antes, vou puxar 2 frames pra antes, então ela vai começar em 3 frames e eu vou puxar aqui a posição dela pra cá, pra ela ficar bem na borda da bola. Que é só um detalhe, só pra dar um charmezinho mesmo. Ela tá meio rápida, então eu vou dar um pouquinho mais de espaçamento entre os keyframes. Um pouquinho mais. Vou ajustar ela um pouco mais pra frente. Um pouquinho mais, vou dar mais 2 frames. Só que aí eu tenho que reposicionar ela. A animação é isso aí, né? A gente vai testando, vai ajustando até ficar de acordo com o resultado que a gente busca. Pra mim tá quase bom. Aí eu realmente vou puxar ela um frame pra antes mesmo, pra ver como fica. Agora pra mim ficou bom. Ela dá esse pisco ali e a bola acompanha ela diminuindo a escala. Feita a nossa estrelinha, eu vou só cortar a camada dela, porque eu não preciso dela mais aqui, né? Por hora, então, a gente vai andar aqui pros 3 segundos e 20 frames e eu vou fazer uma nova estrela aparecer, porque vai ser a estrela que vai estar com um shine constante. Então eu duplico aqui a estrela 1, tenho a star 2 agora, puxo ela pra cá, pra esse momento, reposicionar ela aqui, pra onde ela vai ficar. Vai ser bem aqui. E aí eu vou alterar a animação dela, né? Vou até alterar a cor, porque ela vai ser uma estrela que vai ficar constante aqui, né? Eu vou excluir esse último keyframe, porque eu não preciso dele. Vou puxar a camada dela até o final da comp. Vou contar aí 10 frames. Vou puxar esse segundo keyframe para essa marcação. E vou, novamente, colocar ele em 200 no size. Só vou corrigir agora as curvas, né, do F9 de novo, abro o gráfico, venho aqui puxando, tem mais ou menos 77 aí, cada lado, 77% de influência cada lado, e aí a gente vai ter, opa, deixa eu tirar o zoom. Quando a bola fizer o crescimento dela final, quando ela crescer novamente, depois que ela terminar a interação ali com os shapes, a nossa estrela vai crescer junto. E vai ter ali o shine constante, né? Fica um efeito interessante. E aí ela tem que sair também, porque no início da comp ela não pode estar aparecendo ainda. Então eu venho aqui até o final da comp nos 5 segundos, marco um keyframe de size novamente, ando 1, 2, 3, 4 frames para trás, marco o keyframe, volto pro último e 0. Aí eu dou F9 de novo. Nem precisa animar, na verdade, nessa parte aqui você nem precisa mexer na parte do gráfico, porque é tão rápido que não vai fazer diferença, é só realmente para ter essa saída da estrela, né? Só para ela desaparecer. Posicionamos a nossa segunda star, então vou duplicar de novo a nossa primeira star, vou puxar para cima e vou puxar ela aqui para 3 segundos e 20 frames. Eu vou dar U nela, vir aqui onde ela está na escala máxima, vou centralizar ela com a comp para ela ficar bem no centro da bola, eu vou aumentar a escala dela para 60. Vou puxar ela só um pouquinho mais para trás, mais ou menos nesse ponto aqui, que é quando a bola estiver crescendo, né? Ser bem aqui. Que ela tá com esse brilhinho bem fraquinho ainda, mas a gente vai mexer nele. Trouxemos ela, acho que dá pra aumentar a escala ainda um pouco mais. Ela tá com a escala de 60, eu vou colocar 80 pra ver como fica. Deixei ela com a escala de 80 então. Eu vou duplicar ela novamente, volto para essa Star 3 e vou mudar a cor dela para esse azul aqui. Esse azul mais forte novamente. Venho aqui para acertar o tom que eu quero. E vou andar com a Star 4 por 1, 2 frames. E aí a gente vai ter esse efeito. Além disso, eu vou duplicar novamente ela, só que dessa vez eu vou trazer ela para baixo da Flower Anime. E aqui eu vou alterar o size dela, vou colocar lá em 500, que a ideia é ela realmente vazar assim da tela, para quando as duas estrelas que estão à frente da bola derem esse splash, vocês ainda verem esse eco, né, digamos assim, da animação no fundo. Outra coisa, eu vou vir aqui na nossa Star 3 e eu vou pegar esse azul mais clarinho aqui mesmo, da minha paleta, para vocês verem mais ou menos onde é que tá. E vou deixar o Glow Radius aqui com 10 mesmo. E eu ainda vou puxar essa Star 4 2 frames para trás, que ela fica melhor posicionada. Bom, feita a animação das nossas estrelas, agora eu vou começar a adicionar alguns outros elementos na nossa animação. Primeiro eu vou começar criando aqui um quadrado mesmo, ele vai ser de stroke. Vou tirar o fio, vou deixar em 2 o stroke dele. Vou alterar o nome para quadrado, 01, mudo a cor,
Uma coisa que eu também vou fazer para facilitar minha vida e tirar essas coisas da frente é selecionar todas as estrelas que a gente já tem prontas e animadas, vou dar um Shy Guy nelas e vou tirá-las da comp porque eu não preciso mais ficar vendo elas, só vai me atrapalhar. Então, feito o quadrado, eu vou diminuir aqui o size dele para 1000 e vou animar esse size dele. Vou mudar a cor da camada. Vai ser tipo um splash de quadrado. Marcar o keyframe no size, ando aí 2 setas para o lado, marco novamente o keyframe, volto para o primeiro e zero o size, dou F9 no segundo keyframe, abro o gráfico e coloco em 100% de influência. Também vou animar a opacidade dele, né? Marco um keyframe de opacidade em 100% no primeiro keyframe, venho no segundo e zero, dou F9 de novo e puxo em 100%, o primeiro keyframe fica linear. E quando eu faço essas animações de splash, eu sempre gosto de puxar os keyframes da opacidade uns 3 frames para frente, 3, 4 frames, para ele iniciar depois do crescimento do objeto. Porque assim você consegue visualizar um pouco o objeto, pelo menos na tela, né? E ele vai perdendo a opacidade. Com um pouquinho de atraso, eu acho que passa uma mensagem mais clara do movimento. Feita a animação do quadrado, eu vou trazer ele aqui para o local onde eu quero que ele cresça, que vai ser aqui. Quando a bola estiver dando scale down, ele vai iniciar mais ou menos nesse ponto. Pode começar 1, 2 frames antes. Ser mais ou menos isso mesmo. E aí eu vou duplicar ele de novo, vou andar 1, 2, 3 frames, vou abrir a rotação do quadrado 2 e vou colocar aqui 45 graus. Só para ele dar uma direcionada diferente e a gente tem aí 2 objetos reforçando a animação da bola. Vou dar um pouquinho mais de espaço entre o primeiro quadrado e o segundo, vou andar mais 1, 2 frames, então a gente vai ter no total 1, 2, 3, 4, 5 frames de diferença entre um quadrado e outro. Vou puxar para trás mais um frame. Puxar os 2 quadrados um pouco mais para trás. Vou andar mais 1, 2 frames com eles para trás, selecionando as 2 camadas. Para mim agora tá legal. E aí, como eles só vão aparecer nesse trecho, eu vou cortar as 2 camadas porque eu não vou precisar delas lá pra frente. Feito isso, agora eu vou criar 2 splashes redondos. A espessura do stroke vai ser 2 mesmo. Clico na Ellipse Tool segurando Shift para criar uma elipse certinho. Renomeio aqui para Splash 01, mudo de cor. Só antes eu vou puxar esses 2 quadrados aqui para trás da camada da Flower Anime, eu quero que eles fiquem atrás. E vamos seguir aqui com o Splash. Vou diminuir aqui o size para 1000. Quero que ele fique um pouco mais espesso, na real eu vou deixar em 10 a espessura desse Splash. E vou animar novamente da mesma maneira que eu animei os quadrados, né? Vou marcar aqui opacidade, vou marcar o size, vou andar 20 frames. Marco o keyframe novamente, vou zerar a opacidade, volto para o primeiro keyframe e vou diminuir o size do splash. Aí eu não preciso zerar o size, tá? Ele pode ficar aí mais ou menos nesse tamanho. Vou deixar em 190, no centro assim da nossa bola glow. Vou vir nos 2 segundos keyframes do size da opacidade, vou dar F9 e vou puxar as handles para 100%. Novamente, como eu gosto de fazer, eu vou andar aí 1, 2, 3, 4... 5 frames com a opacidade para ela começar um pouquinho depois da animação do size. Novamente eu posso cortar aqui a camada, né, porque ela não vai ser necessária. Deixo nesse tamanho aqui e eu vou puxar ela para o local correto. Esse splash a gente vai usar na hora que a bola estiver crescendo de novo, então eu vou trazer ele aqui para o final. Eu vou achar o ponto. Vou trazer esse splash um pouco mais para trás, vou trazer ele mais ou menos aqui no 3 segundos e 15 frames. Deixa eu contar certinho. Trago ele para cá. Vou duplicar esse splash. E vou andar 7 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E trago esse Splash 2 para esse momento aqui pra gente ter 7 frames de espaçamento entre um Splash e outro. Aí a gente vai ter esse efeito. Que já começa a dar uma bela de uma reforçada na animação que a gente criou, né? Ela já não fica tão sem graça. Realmente é só questão de a gente ir adicionando elementos até ficar satisfatório pra gente e vai criando um visual bem diferenciado. Bom, feito isso, agora eu vou criar uma animação de Trim Paths. Vou vir aqui na nossa Ellipse Tool, vou clicar segurando Shift 2 vezes, alterar o nome para Stroke Trim 01, mudar a cor, vou diminuir o size para 1000, deixar em 2 mesmo a espessura do stroke e vou adicionar um Trim Paths. Marco Start to End, ando 20 frames, marco novamente, já adiciono 100% aqui no Start, volto para o início e zero o End. Do F9 em ambos os lados,
e mexo um pouquinho na curva de animação, não precisa puxar muito não, deixa aí mais ou menos 65, 70 de cada lado. Volto para cá e vou dar um espaçamento entre o start e o end. Temos isso, se quiser pode puxar até um pouquinho mais ou um pouquinho menos, conforme vocês acharem melhor. Eu gosto também de adicionar um rotation, então eu já marco um keyframe de rotação aqui, venho até o final e marco novamente. Aí no último keyframe eu vou deixar em 110 e só vou dar um F9 neles, não vou mexer nas curvas. Aí a gente tem esse efeito aqui. Como eu não vou precisar dessa camada por muito tempo, né, eu já vou cortar ela aqui, deixar ela assim curta e eu vou reposicionar esse Trim Paths para um ponto onde eu achar conveniente na animação. Nesse caso, o primeiro vai começar em 2 segundos e 5 frames, então vem 2 segundos, ponto 1, 2, 3, 4, 5, trago ele para cá. E agora é só um trabalho de você ir duplicando e reajustando o tamanho. Antes disso, eu vou deixar esse primeiro Stroke Trim com 1 de espessura e vou adicionar um Glow nele. Aí eu vou duplicar ele, trazer esse Stroke Trim 2 aqui para 2 segundos e 20 frames e vou diminuir um pouquinho o size dele, assim mais ou menos. Vou alterar a espessura desse segundo aqui para 2 e vou também alterar a cor dele para um rosa mais choque aqui. Pegar esse rosão aqui. Vou duplicar novamente esse Stroke Trim e vou andar com ele até 3 segundos e 6 frames. Venho até o 3 segundos e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mexo a camada desse trim pra frente. Eu vou novamente diminuir a escala dela até ficar mais ou menos na borda da flower aqui. A espessura vai se manter em 2 mesmo e eu vou alterar a cor pra um salmão aqui. Pode ser esse. E aí a gente tem esse resultado no final. A gente fez várias animaçõezinhas aí, bem simples de shapes, né? Você vê que é strokezinho, bolinha com trim paths, quadradinho e splash, que já deu uma baita reforçada na animação como um todo, né? Aí se vocês quiserem, por último, fazer como eu fiz também, vocês podem vir nessa Final Comp, trazer a Main Comp pra cá, e eu adicionei um Noise aqui, eu vou excluir, vou adicionar novamente, venho no Adjustment Layer, vou mudar o nome pra Noise, venho no Noise HLS, e vou colocar aqui no Hue 10. Aí você vê que já dá um efeito assim mais texturizado, né? Eu honestamente não acho que esse efeito de noise combine tanto com a bola glow em si, sabe? Com essa parte aqui da bola de vidro, eu acho que destoa um pouquinho. Mas eu ainda acho que ele combina em alguns locais, né? Por exemplo, eu acho que fica bem legal ter esse noise no background. Então eu pego e faço uma máscara simples aqui, só pra delimitar a área aonde eu quero que esse noise fique pegando. Então eu venho com o Ellipse Tool aqui e clico 2 vezes. Fizemos aqui uma máscara. Eu venho no Edge e coloco Subtract. Aí eu só vou mexer um pouquinho nos pontos dessa máscara e diminuir o tamanho delas, como eu fiz anteriormente na bola, né? Então eu cliquei ali no ponto, né, para abrir ele. Venho aqui nos cantos, seguro Shift e Ctrl e diminuo um pouco, mais ou menos assim. Aí eu clico aqui na máscara novamente, clico F para abrir o feather da máscara e vou aumentar um pouquinho para dar uma suavizada nas bordas da máscara. Vou colocar aí 200. E a gente tem isso, né? Tem a parte do noise pegando mais na região do background, aonde tem a bola glow, essa bola de vidro, onde eu particularmente não acho que funcione, né? E também por conta dos gradientes pode dar uma quebra ali na qualidade. Ela fica intacta lá, flat. E o resto do background fica com o noise adicionado. Bom, e esse é o resultado então do nosso tutorial de hoje. Vocês veem que com pouquíssimos elementos, né, com técnicas simples, a gente consegue criar uma animação com um visual bem interessante e bem estilizado. Não é nada demais mesmo. A gente pegou aquela animação base da bola de vidro, foi adicionando elementos e animações simples de se fazer que se tornaram uma coisa mais complexa e bem mais bonita. Espero que vocês tenham gostado. Deixem feedbacks nos comentários, deixem sugestões para novos tutoriais também. Se fizerem um tutorial, me marquem o layer, deixem likes e a gente se vê no próximo tutorial aqui no canal do Layer.